Elon Musk, o homem mais rico do mundo, enviou uma mensagem de texto que pode ter sido tirada de contexto, em que afirma que estava a repensar a compra do Twitter devido à possibilidade de uma terceira guerra mundial. Acredita-se que Musk tenha estado em contato com um denunciante do alto escalão. Isso nos leva a pensar se a terceira guerra mundial ocorrerá. Qual é o envolvimento de Elon Musk nisso? Vamos descobrir. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Durante uma audiência em 6 de setembro, textos privados descobertos revelaram que Elon Musk queria interromper sua compra de 44 bilhões de dólares no Twitter porque acreditava que estávamos a caminho da Terceira Guerra Mundial. As mensagens de texto foram enviadas a um banqueiro do Morgan Stanley, que estava financiando parte do acordo com Musk. Em 8 de maio, apenas 2 semanas depois que Musk concordou em comprar o Twitter, o bilionário também mencionou nesses textos o próximo discurso de Vladimir Putin. Em 9 de maio, Putin falou em uma celebração em homenagem ao 27º aniversário da derrota da Alemanha nazista pela Rússia. Ele alegou que a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia em fevereiro foi a única decisão restante e afirmou sem fundamento que o Ocidente estava se preparando para invadir a Rússia. Abre aspas, vamos parar por apenas alguns dias, fecha aspas, disse o advogado do Twitter enquanto lia as mensagens de Musk durante a audiência. Não faria sentido comprar o Twitter se estivéssemos entrando na Terceira Guerra Mundial. Mas será que o medo de uma guerra mundial foi a desculpa de Elon Musk para encerrar o acordo com a Twitter? A assessoria jurídica do Twitter deu a entender que Musk estava procurando razões para encerrar o acordo de 44 bilhões de dólares. Musk assinou um acordo para comprar o Twitter e tornar a empresa pública em abril. Quando ele saiu do acordo em julho, o Twitter quase imediatamente considerou uma ação contra ele na tentativa de fazê-lo cumprir os termos de contrato para adquiri-lo pelo preço acordado. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. De acordo com os advogados do Twitter, o CEO da Tesla queria desistir do acordo por motivos financeiros pessoais. No entanto, o advogado de Musk, Alex Spiro, afirmou que o texto foi tirado de contexto. Especificamente, ele reagiu à leitura do texto de Musk pelo advogado do Twitter como pura bobagem. Os advogados de Musk disseram que seu cliente mudou de ideia sobre o acordo porque Peter Mutt, diretor de segurança do Twitter, afirmou que havia problemas significativos de privacidade na empresa e que Musk havia sido enganado por sua liderança sobre o assunto. Em uma queixa federal, a Sadko alegou que o Twitter tinha sérias falhas de segurança e violou o decreto de consentimento do FTSD ao manipular incorretamente os dados do usuário. Segundo Spiro, a teoria do Twitter sobre o que aconteceu não é o que realmente aconteceu. Mais tarde, Musk citou uma longa disputa que teve com o Twitter sobre o número exato de contas fake na plataforma de mídia social. O Twitter alegou que menos de 5% de todas as contas na plataforma são falsas, mas o CEO da Tesla afirmou que a porcentagem verdadeira poderia estar próxima de 20% sem citar uma fonte. O acordo de Elon Musk para a compra do Twitter em 25 de abril continua uma cláusula de desempenho específica, o que significa que se ele violasse os termos do acordo, poderia não apenas estar sujeito a danos civis, mas um juiz o obrigaria a comprar o Twitter. Musk não poderia fugir do acordo, mesmo que a Terceira Guerra Mundial estivesse chegando. Ele teria que mostrar que algo teve um efeito material adverso nos negócios do Twitter para sair do acordo. Então, para Musk sair do acordo com o Twitter, exigia mais do que apenas a Terceira Guerra Mundial. Mas Musk conseguiu uma pequena vitória no tribunal. Embora a chanceler de Delaware, Catherine McCormick, tenha rejeitado o pedido de Musk para que o julgamento fosse adiado, ela permitiu que ele incluísse as alegações do denunciante do Twitter, Peter Sadko, como possíveis motivos para rescindir o acordo. Musk parece ter adotado recentemente, pelo menos publicamente, uma postura menos agressiva no Twitter há algum tempo que não tweetou sobre o caso. Ele também vendeu recentemente quase 7 bilhões de dólares em ações da Tesla, alegando que o fez para se preparar para a guerra e que foi instruído a adquirir o Twitter.
Mais recentemente, as ações do Twitter subiram 16% e se aproximaram de 54,20 dólares por ação, pela qual Musk originalmente acordou em comprar a empresa. Qualquer tentativa de Musk de alegar que a empresa simplesmente não vale o que concordou em pagar provavelmente será dificultada por essa recuperação. De acordo com rumores, pessoas familiarizadas com as negociações revelaram que a súbita obsessão de Musk pela guerra é uma estratégia para simplesmente adquirir a empresa por menos dinheiro, já que o mercado de ações deu uma guinada, o que afetou significativamente sua riqueza pessoal. As ações da Tesla, que também são amplamente responsáveis pela riqueza de Musk, caíram para uma baixa anual em junho. Uma coisa a anotar é que esta não é a primeira vez que Musk previu a Terceira Guerra Mundial. Ele já tweetou sobre isso no Dia do Trabalho em setembro de 2017. Ele não estava fazendo previsões apocalípticas sobre o teste de armas nucleares da Coreia do Norte e sim sobre uma guerra mundial. Abre aspas. A Coreia do Norte deve estar no final da lista de preocupações do risco existencial da civilização, fecha aspas, disse Musk. Em outro tweet, ele observou que, em sua opinião, uma competição nacional pela inteligência artificial provavelmente levaria à Terceira Guerra Mundial. A terrível previsão foi em resposta a um comentário do presidente russo, Vladimir Putin. Putin explicou que a inteligência artificial era o futuro não apenas da Rússia, mas também de toda a humanidade. Abre aspas. Quem se tornar o líder nessa esfera se tornará o governante do mundo, fecha aspas, acrescentou Putin. As três nações que atualmente dominam a corrida de IA são Estados Unidos, China e Índia. No entanto, Musk acredita que outras nações tentarão alcançá-los por qualquer meio. Ele chegou ao ponto de assinar uma carta junto com outras figuras proeminentes da robótica, incluindo Mustafa Suleyman, do Google, pedindo à ONU que banisse os robôs assassinos. Musk sugeriu que a tecnologia emergente poderia ser uma ameaça maior para o mundo do que uma guerra nuclear com a Coreia do Norte. Musk especulou que a guerra pode não ser iniciada pelos líderes do país, mas por um dos sistemas de IA, e decidiu que um ataque preventivo era o caminho mais provável para a vitória. Musk frequentemente emitiu declarações de alerta sobre os perigos da IA e levou uma nova legislação para proteger o público. Durante seus avisos, ele foi confrontado por outro bilionário da tecnologia, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. Zuckerberg afirmou que a retórica de Musk sobre o fim do mundo através da IA é irresponsável. Em resposta, Musk disse que o entendimento de Mark Zuckerberg sobre o assunto era limitado. Ele tentou abordar suas preocupações sobre a inteligência artificial e por meio de duas empresas de IA, e uma delas é a Neuralink, uma startup que cria dispositivos para conectar o cérebro humano a computadores. Em uma entrevista na época do lançamento da Neuralink, ele declarou, abre aspas, estou tentando alertar sobre a IA há algum tempo, mas claramente não estava tendo nenhum impacto, então pensei, ok, vamos tentar ajudá-la a se desenvolver de uma maneira boa, fecha aspas. Alguns meses depois, em março de 2018, Musk alertou novamente sobre a necessidade de iniciar uma colônia em Marte antes que a Terceira Guerra Mundial eclodisse, na tentativa de salvar a raça humana. O bilionário revelou que, devido a recentes acontecimentos na história da raça humana, outro conflito global era iminente. Musk também enfatizou que a razão pela qual fundou a SpaceX em 2002 foi estabelecer colônias em outros planetas, dizendo que dar esse passo ajudaria a tornar os humanos menos suscetíveis à extinção. Ele enfatizou a incapacidade da raça humana de se dar bem como justificativa adicional para se estabelecer na Lua e em Marte. Falando em um festival em Austin, Texas, no início de 2018, Musk explicou que houve duas grandes guerras mundiais no século anterior. 3, se você contar a Guerra Fria. Ele também explicou que uma base em Marte seria melhor do que na Lua, porque estava mais longe da Terra. Você concorda com Elon Musk que pode haver uma terceira guerra mundial a qualquer momento? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.